Olá, boa tarde. Eu sou o Dr. Antônio Soares de Souza, membro do Conselho Consultivo da Sociedade Paulista de Radiologia e radiologista pediátrico. É um prazer enorme para mim hoje poder moderar essa mesa de proteção radiológica pediátrica, onde teremos a participação da doutora Tatiana Fazekas e do Dr. Carlos Zuga, duas referências na radiologia pediátrica e na proteção radiológica dos pacientes pediátricos. Inicialmente, tenho o prazer de convidar a doutora Tatiana Fazekas, que é membro da comissão diretiva da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica e do Latin Safe, mestre em saúde materno-infantil pela Universidade Federal Fluminense e membro titular do CBR e coordenadora da Radiologia Pediátrica do CBR e da Sociedade Paulista de Radiologia. Chefe do Serviço de Imagem do Hospital Municipal Jesus do Rio de Janeiro e radiologista pediátrica do DASA. Por favor, doutora Tatiana Fazekas. Olá, é um prazer enorme a gente estar aqui hoje com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha conjunta de proteção radiológica em pediatria. Eu vou lançar para vocês alguns conceitos e algumas peculiaridades da proteção radiológica em pediatria. Então, quando a gente fala em ação conjunta, a gente está falando que a gente tem que se unir. A gente tem que se unir dentro do nosso serviço, a gente tem que unir os serviços, a gente tem que unir a cidade, o estado, o país. A gente tem que unir a América Latina e o mundo inteiro para que a gente consiga fazer uma proteção radiológica e melhorar a proteção radiológica em relação às nossas crianças. Esse é o meu hospital, né? E dentro do meu hospital, a gente tenta fazer esse pensamento de proteção radiológica, não só dentro do meu serviço, né, onde eu tenho um serviço humanizado, e isso faz parte da proteção radiológica, porque uma vez que eu tenho um serviço humanizado, essa criança está mais tranquila, a gente repete menos exame, o tempo de exame é menor, e a gente consegue, então, reduzir a dose de radiação dessa criança. E aí, isso não basta, esse movimento está dentro do meu serviço, eu tenho que conquistar o meu hospital inteiro. A gente tem que trabalhar junto, a gente tem que ter um médico assistente. E a gente forma crianças, a gente forma técnicos, a gente forma outros profissionais. E o nosso objetivo é que essa formação e que eles levem essa cultura de proteção radiológica para o mundo, né? Eles vão sair dali e aí eles vão trabalhar em outros serviços com a mesma cabeça que a gente cria ali dentro, eles vão trabalhar em outros estados e que isso vá se espalhando ao longo da vida de todos nós e que a gente seja só um semeador dessa cultura. Algumas considerações únicas em relação à imagem pediátrica, quando a gente compara com adulta, primeiro que a gente tem patologias diferentes. E a gente tem manifestações clínicas diferentes de doenças semelhantes a adulto. E isso, às vezes, gera uma confusão muito grande e gera exames desnecessários por falta de conhecimento da patologia pediátrica. Então, isso também é proteção radiológica. E a gente está ciente das patologias que a gente está procurando para que a gente faça o menor número de exames possível para chegar ao diagnóstico. A outra coisa que os nossos pacientes não falam, né? Então, é necessário esse ambiente humanizado para que a gente consiga reduzir a dose de radiação. Não só porque a gente vai reduzir artefato de movimento, vai reduzir sedação, vai reduzir tempo de exame, né? Então, a gente tenta, esse é o meu serviço, um serviço público no Rio de Janeiro, e é um serviço que a gente consegue ter esse ambiente humanizado, e isso faz com que a gente não faça sedação, por exemplo. Então, eu não faço anestesia geral no meu serviço. Todos os exames de tomografia são realizados sem anestesia. Faço no máximo 1 ou 2 anestesias ano. Então, isso é muito bacana e isso é porque a gente tem uma equipe qualificada e um ambiente agradável. A equipe qualificada e o meu time, sem dúvida, ele é fundamental, né? Então, eu tenho um time qualificado e essa qualificação é no momento que você traz essa equipe inteira para pensar e para agir como você e para agir no intuito de melhorar a qualidade de exame e de melhorar, reduzir dose de radiação. Então, tem que todo mundo estar junto. Então, a gente é amigo, a gente pensa junto, a gente trabalha junto para que esse atendimento seja cada vez melhor.
Outras considerações são as variações anatômicas, variações fisiológicas, e que a gente não pode nunca esquecer que a maioria dos estudos pediátricos são realizados em centro não pediátrico. Nós somos 100 radiologistas pediátricos Brasil e o resto das crianças, o exame delas é realizado por não radiologistas pediátricos em centros de adulto, né? Então, é importante que a gente dissemine essa cultura de radiação para que a gente tenha uma configuração adequada dos equipamentos para realizar exame de criança, mesmo quando o radiologista pediátrico não está presente, né? E como é que a gente faz isso? A gente tem que otimizar. A gente tem que ajustar a dose de radiação, a gente tem que ajustar essa dose de acordo com a idade do paciente, a gente tem a consciência de fazer uma fase única de exame, quando a gente está falando em tomografia, que é o método que mais vai utilizar a radiação, geralmente ela é suficiente. A gente tem que avaliar apenas a área indicada e usar protocolo pediátrico, né? Então, com esse objetivo, o mundo inteiro foi se juntando, e aí, então a gente tem o Alliance Radiation Safety in Pediatric Imaging, que começou em 2017, e que ele começou com essa campanha de que um só exame, uma só técnica não é adequada para todo tipo de paciente. Então, essa é a campanha que começou lá em 2017. As sociedades que iniciaram, fundadores dessa campanha, foi a Sociedade de Radiologia Pediátrica dos Estados Unidos, o American College of Radiology, a American Society of Radiology Technologies e a American Association of Physical Medicine. Então, essas são as sociedades fundadoras lá em 2017, no intuito de tentar fazer com que essa política, essa cultura de proteção radiológica se difundisse mundialmente. E depois a gente teve a cooperação global de inúmeras entidades, né? O Canada Safe, o Eurosafe, o AfroSafe, Latin Safe, que é onde a gente está, Japan Safe. Então, é todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. E é isso que a gente precisa. E aqui no Brasil, como é que funciona isso? Então, o nosso órgão centro é o Colégio Brasileiro de Radiologia. O colégio, então, ele faz inúmeras parcerias com outras entidades, com a Sociedade Paulista de Radiologia, com a Comissão Nacional de Medicina Nuclear, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, e aí, no momento que a gente faz essa parceria, a gente divulga essa cultura para 30 mil pediatras. E eles são os médicos prescritores, né? Então, eles têm que estar do nosso lado e têm que estar cientes dessa necessidade. O Conselho Nacional dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, a Associação Brasileira de Física Médica, é importantíssima essa parceria, Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, que é a SOBRICE, Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. Quando a gente faz esse vínculo, quando a gente faz esse compartilhamento de informação e a gente compartilha essa necessidade de todo mundo falar em proteção radiológica, quando eles estão junto com a gente está divulgando essa proteção radiológica para 450 mil médicos, e essa parceria, então, é fundamental. E, além disso, a gente tem a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. E aí, o colégio ainda fez a parceria com a SLARP. E como é que essa parceria, então, a gente pega essa política de proteção radiológica e aí a gente já espalha do Brasil para a América Latina. Então, a política de proteção radiológica vem de fora para dentro, vem do mundo para o Brasil, e aqui do Brasil a gente volta e reverbera ela para a América Latina. Então, a proteção radiológica envolve não só o radiologista, como o técnico, tecnólogo, físico e também as empresas de equipamentos radiológicos. E o objetivo final vai ser, então, reduzir a dose de radiação recebida pelas crianças nos exames de raio-x e tomografia, que são os que mais utilizam radiação, mas também medicina nuclear e intervenção. E como que a gente vai fazer isso? Justificando o exame, indicação correta, por isso que a gente tem que ter um médico prescritor do nosso lado e a gente tem que falar a mesma língua, fazendo a técnica adequada, por isso que os técnicos e físicos têm que estar do nosso lado para a gente poder otimizar isso e padronizar os equipamentos, a gente tem que ter a indústria também do nosso lado, né? E isso foi o foco do Bom Call for Action. O Bom Call for Action... Ops, andou para trás. O Bom Call for Action, ele foi um encontro da Agência Internacional de Energia Atômica, juntamente com a Organização Municipal de Saúde, que ocorreu em 2012, na cidade de Bonn, na Alemanha. E, a partir disso, eles botaram 10 pilares, 10 ações de proteção radiológica, com o objetivo final de reduzir a dose de radiação dos exames nos próximos 10 anos, né? Então, são 10 pilares que todos nós devemos seguir com o objetivo de reduzir essa radiação. Então, para a gente poder
ter esse pilar, a gente pega, então, essas ações do Bom Call for Action e espalha eles pelo Brasil, através do colégio, através da Sociedade Paulista, através da SLARP, e aí a gente começa a agregar força. Então, a Sociedade de Pediatria, por exemplo, em 2018, publica dentro da plataforma deles web, que é o lançamento do Imagentle Brasil, para evitar risco de superposição. Então, isso atinge a todos os pediatras que são os prescritores dos exames pediátricos, em sua maioria. Em 2020, a Sociedade de Pediatria, junto com o Colégio Brasileiro, lança campanhas de justificação dos exames. Então, na verdade, é a gente aplicando o Bom Call for Action aqui dentro de casa. O colégio, junto com a Sociedade Paulista, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E, espera aí que a gente voltou aqui. E, em 2021, a Sociedade de Pediatria reforça a necessidade da campanha Justifique. E, em 2023, a Sociedade de Pediatria anuncia a criação do Grupo de Trabalho de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e de Proteção Radiológica, da qual eu faço parte junto com a doutora Dolores Bustelo. E isso é a aliança na tentativa de trabalhar junto e de ter um objetivo comum. O colégio, então, junto com a SLARP, com o apoio de Harvard, no ano de 2022 e 2023, começam, então, a fazer uma pesquisa a nível de toda a América Latina, que é o que o Dr. Carlos Ugas, em seguida, vai mostrar para a gente, tentando ver como é que a gente está, a nível de América Latina, na proteção radiológica. E isso gera dados que ele vai mostrar para a gente, gera um trabalho e gera uma campanha lindíssima que foi lançada pela Sociedade Latino-Americana no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia no dia 15 de abril, no Dia Mundial da Proteção Radiológica. O Dr. Carlos vai falar para a gente adiante um pouco mais dessa campanha. Essa campanha foi apoiada por todas essas sociedades e o nosso objetivo maior é a proteção radiológica, e ela tem que ser uma responsabilidade compartilhada. O nosso objetivo é que a gente consiga espalhar essa ideia, essa campanha, não só dentro do nosso serviço, mas dentro do nosso hospital, dentro do Brasil, dentro da América Latina, dentro do mundo. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês e convidar vocês para fazer parte desse grupo de proteção radiológica junto com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana Fazekas, por essa excelente apresentação, abordando tópicos muito importantes. Em seguida, eu gostaria de convidar o Dr. Carlos Ugas. O Dr. Carlos Ugas é radiologista formado pela Universidade Nacional de Trujillo, presidente da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica, coordenador do Comitê Científico e membro do Comitê de Humanização e Qualidade, membro do Comitê Executivo do LatinSafe. O Dr. Carlos Ugas abordará o tema Campanha Irradiemos Consciência, Behind the Scenes. Por favor, Dr. Ugas. Muito obrigado pelo convite. É meu prazer falar sobre a campanha Irradiemos Conciencia, Behind the Scenes. La campaña Irradiemos Conciencia es una campaña que hicimos en toda América Latina, desde la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, pero con el apoyo de múltiples sociedades, como sociedades de acá, la SPR y el Colegio Brasileiro de Radiología. ¿Cuál fue el impacto de esta campaña y por qué la estamos mostrando hoy día? Porque la campaña tuvo unos números muy buenos, una acogida enorme en todos los países de América Latina. Las redes de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica llegaron a su punto más alto de visitas con esta campaña. Solamente en 2 semanas se tuvieron más de 30.000 likes y reacciones, más de 200 seguidores en el Facebook, en Instagram. Las visualizaciones del canal de YouTube tuvieron el pico más alto en toda la historia de las redes del SLARP y se alcanzaron hasta 51.000 personas en este momento de la campaña. ¿Cómo se logró eso? Se logró con un trabajo en equipo desde la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, esto más o menos el diciembre del 2021. Y nos unimos con The World Federation, el LatinSafe,
para tener como una misión única el promover e implementar la humanización en América Latina. Y para esto nos trazamos 4 tareas: asegurar el paciente, un cuidado humanizado, gestión de riesgos y gestión de la tecnología. Es en la última tarea, que era la gestión de la tecnología, que se dio cuenta de que para poder realizar este cambio necesitamos datos y saber cómo estábamos en América Latina, cómo están los estudios, en especial los que usan radiación, como es radiografía y tomografía computarizada. El grupo, liderado por la doctora Cadavid de Colombia y Mónica Bernardo de Brasil, empezaron un estudio multicéntrico. Gracias a LatinSafe se logra el apoyo de los doctores de Calra y Carrup, que son de Harvard, y se diseñó un estudio muy potente, con una metodología excelente en todos estos países de América Latina, 14 países de América Latina, para levantar datos de un total de 51,000 pacientes. Este fue el diseño, que fue bastante riguroso en la parte metodológica, para valorar los promedios en CTD-BOL y DLP en toda esta población de estudios, que fueron 14 hospitales, 10 países, con distintos protocolos, y un total de 5,200 niños de Latinoamérica. Estos son algunos datos de la población, y estas son las cosas que nos movieron a lanzar la campaña. Estos son los promedios de dosis de radiación en tomografía de pulmón, tomografía de pecho, que es sin contraste. Estos son los promedios a nivel de Estados Unidos y de Europa en la línea de referencia. Y en las partes más altas de top de las flechas son los promedios en América Latina. Como pueden ver, los promedios en América Latina en tomografía de tórax fueron casi 3 o 4 veces en la tomografía de tórax. De los 10 centros que se valoraron, en el caso de tomografía de tórax, 7 tuvieron dosis malas, 3 buenas. En el abdomen, 8 malas, una que no se valoró bien y una buena. Vemos que la situación muy preocupante en general. La variabilidad fue enorme entre cada uno de los países, y el nivel de radiación fue muy alto comparado con Estados Unidos y Europa. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta de que estamos en una crisis. Siendo los mejores hospitales de América Latina, las dosis de radiación están aún muy altas. Entonces hay mucho trabajo por hacer. El 12 de octubre se lanzó la campaña Irradiemos Conciencia a través de las redes del SLARP, con 12 tips. Estamos en la época en la que la información viene con mensajes muy pequeños, cortos, en las redes sociales, y quisimos hacer esto. Este es uno de los mensajes que más me gusta: una sola fase es suficiente. Todos los radiólogos pediátricos generalmente amamos esto de hacerlo en una sola fase, no hacer contrastada, sin contraste, tardía, venosa, que no nos sirve. Y estas son todas las sociedades que nos apoyaron de diversos países de América Latina. Lanzamos un video el 1 de octubre, para hablar un poco de behind the scenes. Lo hicimos con un celular, con la ropa lo más informal posible, un mensaje que sea claro, sencillo, y tuvo bastante impacto previo el lanzamiento que se hizo en simultáneo en el Congreso Brasileiro de Radiología, en el Congreso Argentino de Radiología Pediátrica, que fue lanzado por la doctora Tatiana Fasecas, que viajó hasta Argentina, y el Congreso Chileno de Radiología. El día del lanzamiento se lanzó un webinar que tuvo el número de visitantes más alto en toda la historia del SLAR, 440 personas conectadas. Bueno, quiero agradecer el enorme apoyo que hubo de la persona que empezó la idea, que fue la doctora Lina Cadavid de Colombia, y el grupo que nos ha apoyado de SLARP, que en realidad fueron todos estuvieron apoyando, pero en especial el comité ejecutivo, que ayudó en los videos y en la programación del webinar, y que actualmente sigue trabajando en ello. Incluso vamos a tener un
un concurso para ideas en protección radiológica, que son el doctor Mario Chirinos, Florencia de Barbieri, Yoshino Hameshima y Tamara Kreindl, y el Comité de Protección Radiológica con la doctora Fasecas y la doctora Galeano. Finalmente, el mismo mensaje que dio la doctora Fasecas: la unión hace la fuerza, y con esta campaña se demuestra que América Latina unida puede hacer cosas muy grandes, que podemos hacer un gran cambio unidos. Gracias. Olá, após as apresentações excelentes da doutora Tatiana Fasecas e doutor Carlos Hugo sobre proteção radiológica da criança, faremos uma discussão, uma breve discussão, e para nós podermos comentar e tirar algumas dúvidas e alguns esclarecimentos. Eu gostaria de começar fazendo a pergunta para a doutora Tatiana Fasecas, que ela disse que na instituição dela, que é uma coisa extremamente importante, ela faz a tomografia em uma fase só de contraste apenas, e ela também não ceda as crianças. Isso é um sonho de consumo de qualquer hospital que não ceda crianças, né? E eu queria dizer o seguinte: essa é uma realidade tua, doutora Tatiana, mas a gente vê que nosso país é um continente, a América Latina é mais ainda, muito maior. Sim. E que não é a realidade do nosso país. E, evidentemente, por isso que essas ações são muito importantes. Como você acha que está no Brasil isso, e o Carlos na América Latina, em termos dessa... O Carlos já mostrou que os nossos índices de radiação estão acima do que deveria ser, teoricamente, comparando-se com a América do Norte e Europa. O que você acha que do Brasil, e o que nós poderíamos fazer para melhorar, para reduzir a dose na tomografia especificamente, o que você acha da América Latina? Então, aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade que eu comentei durante a minha fala, que nós somos muito poucos, num país muito grande. Então, assim, a nossa realidade é que a nossa absoluta, mais de 90% dos nossos crianças, elas são examinadas em lugares que não são centros de pediátricos, e nem tampouco nós estamos presentes, né? Nós somos menos de 100 radiologistas pediátricos, estamos todos, a maioria de nós está aqui em América do Sul, no Sudeste e no Sul. O resto do Brasil não está. Então, assim, essa é a minha realidade. Eu sei que isso não é a realidade do Brasil. O que a gente tenta fazer é expandir isso. Então, assim, pegar os meus técnicos, os meus residentes, isso eu faço no micro, né? No micro a gente tenta pegar os técnicos e residentes, que todo mundo, tanto no meu serviço privado como público, que o meu privado não tem essa humanização toda, mas o meu técnico trabalha da mesma maneira. E ele vai trabalhar dessa maneira no outro serviço que ele vai. E aí a gente vai proliferando isso, claro, né? Claro. É sementinha por sementinha que a gente tem que fazer. E aí a gente tem esse espaço aqui que a gente pode fazer e que a gente plante mais. Então, assim, a gente tem que falar, a gente tem que compartilhar, a gente tem que entender que está todo mundo junto. A gente achava que fazia direito, né? E aí, quando a gente fez o trabalho com a SLARP e com o colégio, a gente viu que, na verdade, mesmo nos centros pediátricos, a gente não faz o ideal, a gente pode melhorar. Então, assim, eu acho que a gente ter consciência, conversar sobre o assunto, ter o médico assistente junto, ter o outro serviço junto, ter o Brasil, ter a América Latina, acho que isso é fundamental para que a gente, em algum momento, consiga chegar numa proteção radiológica que atinja mais, né? Que atinja mais crianças e que atinja mais serviços mesmo onde a gente não está. Perfeito. Né? Outra coisa também, Tatiana, eu acho que uma coisa importante são essas ações, como trazer a Sociedade Brasileira de Pediatria. Sem né? dúvida. Que através eu acho que se nós pudéssemos, com o apoio do CBR e as
e as federadas dos estados, Cidade Paulista, Paranaense, do Rio Grande do Sul e etc., de todo o Brasil, em todos os eventos a gente tivesse alguma coisa lembrando proteção radiológica. Então, eu acho que por isso que eu acho e que também essa- no de pediatria, eu acho que seria interessante. esse grupo que foi criado agora em 2023, dentro da Sociedade de Pediatria, né, então que estou como radiologista, eu e Dolores, pediátrica, Brasil, eu e Dolores Bustelo lá dentro, eu acho que a gente vai conseguir ter esse link. Então, essa campanha que eles lançaram em 2017, reforçaram em 2020, o nosso objetivo é estar sempre ali. Né? Em todo o congresso, a gente está ali, olha, se a gente vai falar de trato urinário, a gente fala de proteção radiológica. Né? Porque se a gente fizer uma aula de proteção radiológica, no nosso dia a dia, a gente sabe que não é uma aula que atrai público. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar também. Né? Na hora que a gente põe assim, tem um bloco de proteção radiológica, as pessoas vão embora. Mas a gente pode botar proteção radiológica em tudo que a gente faz. E eu acho que isso a gente tem que botar essa isca. Então, a gente vai falar de infecção do trato urinário, a gente vai falar de proteção radiológica. A gente vai falar de tórax, a gente vai falar de proteção radiológica. Eu acho que esse aspecto é extremamente importante, que nós, palestrantes, professores, eu acho que de todo o Brasil e de toda a América Latina, nós deveríamos, e a maioria já faz isso, levar o nosso símbolozinho da SLARP, da Team Safe, e até do IMA de Gentry, que começou tudo isso, para a gente divulgar usando uma campanha, como você acabou de falar, que eu acho que é um papel importante para nós disseminarmos em todas as nossas aulas, nós trabalharmos para colocar, como você acabou de falar, que eu acho qualquer que é uma oportunidade ação, a gente tem que entrar. uma ação junto. maravilhosa. Eu gostaria, agora que o Dr. Carlos Ugas, nós estamos falando da realidade brasileira. Talvez tenha similaridade com outros países da América Latina e, evidentemente, eu entendo que nós tenhamos que ter, e já temos, o envolvimento das sociedades dos outros países. Você poderia falar um pouco sobre isso, Carlos? E algum pensamento em termos de ação? O que nós podemos fazer para reduzir esse grau de radiação que nós estamos tendo nas nossas tomografias na América Latina? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que nos falta mucho trabajo por hacer, pero también hay que poner los pies en la tierra de que me invitaron justo para escribir en Radiology sobre el futuro de la radiología pediátrica y con gente de Asia y de África. Y nos dimos cuenta que más del 95% de niños del mundo, entre el 95 y el 98%, no es atendido por radiologista pediátrico, es atendido por radiologista general. Entonces, la realidad no es solo de Brasil ni de América Latina. Y los datos que hemos tenido son de los mejores hospitales de América Latina y todos hemos salido con nota desaprobatoria. Eso significa de que todavía hay mucho que hacer, hay mucho trabajo por hacer y un rol importante son las sociedades. La SLAR, la Sociedad Paulista, el Colegio Brasileiro, la TINSEI Imagente, podemos hacer, me parecen, normativas, reglamentos, marcos en los que la gente pueda trabajar de forma mínima, estándares mínimos para la tomografía en América Latina con los tecnólogos, trabajar con los técnicos. Creo que eso sería lo principal, trabajar en conjunto, lanzar algunos estándares mínimos e involucrar a otras sociedades, ¿no? Ahora, el siguiente paso de la campaña es que la vamos a pasar en inglés, porque nos pidieron gente de África, porque ellos no tienen nada de eso y pues también deben estar en la situación similar. Así que creo que incluso de América Latina podemos estar orgullosos que puede salir algo que pueda ser um cambio global, pouco a pouco. Eu acho que isso que você acabou de falar, a realidade nossa, pega o Brasil, como a doutora Tatiana falou, um país imenso e própria América Latina, nós temos realidades muito diferentes. Eu, quando presidente da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica, participei de um fórum sobre radiologia pediátrica no mundo, com representantes dos vários pontos do mundo, representando cada um de sua sociedade de pediatria. E o que foi discutido até entre nós, e até na África também, e o Brasil também não foge disso em alguns lugares, guardadas as proporções, é que tem lugares que não tem radiologista pediátrico e não tem, às vezes falta até raio-x. Então nós temos realidades muito diferentes, mas dentro disso nós temos que trabalhar muito para reduzir dose. Outra coisa que eu entendo, Carlos, é que é muito importante nós divulgarmos tudo isso através durante os eventos, as sociedades dos países
poder divulgar o máximo possível a proteção radiológica, né? Não sei se você pensa assim também. Sí, sería una buenísima idea, como dice Tatiana, de que en cada congreso de radiología haya por lo menos una charla de protección radiológica, lo mismo en cada una de las reuniones de pediatría, que al final radioprotección es un trabajo en equipo. Si los radiólogos y los pediatras no trabajamos en la misma dirección, no se va a lograr. Eu acho que nós, desde que foi criada a proteção radiológica nos Estados Unidos, que foi através da Image Gentry, isso nasceu até fruto, você sabe disso, né? Que saiu no US Today que tomografia poderia trazer alguma complicação para a criança. E acho que uma vez conversando com um executivo do Image Gentry, ele me falou, você vai precisar para a vida toda o Image Gentry. Nós precisamos conscientizar as pessoas. A hora que isso estiver redondo, estava conversando com o Don Frush, ele falou, talvez nem precise. Nós vamos precisar, acho que, de proteção radiológica das entidades, acho, para sempre, né? Eu acho que é uma coisa que nós vamos precisar. Tatiana, você gostaria de tecer mais algum comentário, mais alguma coisa sobre proteção radiológica? Eu queria... E só mais uma pergunta. Além da proteção radiológica no paciente pediátrico, você citou na tua aula e mostrou exemplo, eu acho que não é só proteger, não é só... Claro que a radiação é a mais importante, mas tem outros pontos dentro do approach, do recebimento do paciente pediátrico, que a gente tem que ter um cuidado especial, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala em proteção radiológica, a gente quer fazer um exame, primeiro o exame adequado para aquele paciente, e se o exame adequado for um ultrassom, a gente não tem radiação, então a gente tem que ver a gente tem que conhecer a patologia, tem que conhecer o paciente, tem que saber o que está procurando, e tentar indicar o melhor exame possível, de preferência um exame que não tem radiação. Isso é a primeira coisa. No momento que a gente decide fazer um exame de radiação, que use radiação, o raio-x, a tomografia, a medicina nuclear, o PET, o que seja, que a gente faça ele da melhor maneira possível, que a gente otimize. E otimizar não só otimizar parâmetro e técnica de exame, então a gente vai fazer uma aquisição única, vai fazer direto com contraste, se o contraste for necessário, mas a gente vai ajustar a dose para aquele paciente. Então, assim, otimizar, justificar, fazer o exame da melhor maneira possível, e isso está incluído a humanização do serviço e da equipe, né? Porque no momento que você faz um exame num ambiente agradável, que aquela criança não movimenta, você não tem que repetir. Então, às vezes, você está justificado o exame, você otimiza, mas você tem que repetir, porque houve movimentação, porque a criança chorou. Então, isso tudo, acho que faz parte de proteção radiológica, né? E isso, se você tem um ambiente lindo, como eu tenho o prazer de ter no serviço público, ótimo. Mas se não tem, você vai ter que cantar. Claro. Você vai ter que dançar, a galinha pintadinha está aí para isso, bolo fofo, o que seja, entendeu? Então, assim, eu trabalho no serviço no privado, eu não tenho, é uma sala branca que atende adulto, né? E aí a gente canta e faz igual. Então, assim, a gente tem que se virar nos 30. Tem que usar o que está na sua frente para poder otimizar. Vida de radiologista pediátrico. É animado, é animado. Muito bem, muito obrigado. Doutor Carlos, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, presidente da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica. Queria parabenizá-lo pelo trabalho que a sociedade tem feito em prol da proteção de radiação em crianças. E queria perguntar a você, por exemplo, como foi mostrado por você e pela doutora Tatiana, tem-se parcerias com outras entidades de proteção radiológica ao redor do mundo, como Image Gentry e outros, Eurosafe e tudo mais. Você acha que essa parceria tem ajudado, pode ser aumentada, isso pode nos ajudar, tem nos ajudado? E você pensa em mais alguma ação para que nós possamos implementar a proteção radiológica para os nossos pacientes na América Latina? Sí, definitivamente las alianzas nos han ayudado. Incluso Image Gentry está en la parte de la campaña, su logo está en la campaña. Y los tips que hicimos también fueron vistos, también fueron revisados por Donald Frush. Él tuvo la amabilidad de trabajarlos. Pueden parecer los tips muy simples, pero son tips que fueron trabajados tanto con una parte científica que estuvo asesorada.
Entonces a nosotros nos sirvió mucho tener esas alianzas. Todas las alianzas han sido positivas. Cuando se lanzó la campaña, se lanzó en estos 3 países, pero también se lanzó en la sociedad peruana, chilena y colombiana en sus redes el mismo día. Y creo que todo eso hizo de que los números que logramos fueron muy grandes, ¿no? La campaña fue bastante buena y eso nos hace demostrar de que cuando los latinoamericanos trabajamos en conjunto podemos lograr retos tan grandes como este. Definitivamente el trabajo que nos toca por hacer es grande. América Latina es muy variable. Hay lugares en los que hay un solo radiologista pediátrico en todo el país luchando contra el mundo. Así que una parte importante creo que las sociedades tienen que ser equitativas y llegar a esos lugares donde hay aún más necesidad, incluso en el interior de Brasil, en el interior de los países grandes y en los países pequeños de Centroamérica, que también es un foco que el SLAR quiere llegar cada vez más, ¿no? Entonces nos queda bastante trabajo. Creo que la única clave va a ser seguir trabajando como siempre lo hacemos, ¿no? Con mucho corazón, con muchas ganas. Eu queria agradecer muito à doutora Tatiana Fazekas, ao doutor Carlos Ugas pela participação. Procuramos esclarecer o máximo possível sobre o tema, dentro do nosso tempo que é permitido e que nós temos. Acho que essa ação da Sociedade Paulista de Radiologia é muito importante. Acho que nós temos que repeti-la em outros eventos de outras sociedades. Do Colégio Brasileiro de Radiologia tem sido feito um trabalho grande. E são pessoas como a doutora Tatiana Fazekas, a doutora Dolores Bustelo, o doutor Carlos Ugas, que é um trabalho imenso que eles estão fazendo, lutando muito pela proteção radiológica, proteção dessas crianças, de radiação dessas crianças. Então, muito obrigado a todos. Até logo. Eu sou Geórgia de Maceió. Eu sempre venho na JPR, já participei de outras edições e essa edição está maravilhosa. Todas as áreas são contempladas aqui no evento e isso é uma coisa muito bacana. Então, parabéns SPR por mais essa edição da JPR, que está maravilhosa. Eu sou a Cecília, sou de Ribeirão Preto, estou aqui na JPR 24. Eu participo desse evento desde 2019, é um evento imperdível, todo ano com muita atualização, muita tecnologia nova que a gente tem a oportunidade de conhecer. E é um evento que a gente aproveita para fazer conexões novas, novos conhecimentos, atualizações, que nossa área é algo imprescindível. E se você não veio esse ano, não perca o ano que vem.
qual que é a principal finalidade e qual o objetivo dessa exposição? É estabelecer conexões, do mesmo modo que a parte científica tem as conexões com os professores, com os convidados, etc. A parte técnica é muito importante, porque é o momento do contato do frequentador à jornada com o expositor, com o anunciante das grandes empresas. E isso é vital para a nossa especialidade. E aqui aproveito para agradecer o apoio das empresas, a frequência aqui, assim como dos próprios congressistas. Muito obrigado. Espero que todos tenham apreciado bastante a Jornada Paulista 2024 e aproveito para convidá-los para a Jornada Paulista 2025. Muito bem, muito obrigado.